Será que já pararam para pensar em como um universo inteiro é administrado? É uma pergunta que parece coisa de ficção, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo numa estrutura de governo em escala cósmica. Tudo com base no que o documento 33 do livro de Urântia nos conta sobre a administração de um universo local. Pois é, essa ideia de um governo universal soa muito como ficção científica. Mas, de acordo com essa fonte, a realidade é um sistema administrativo, incrivelmente complexo. Então, a grande questão é: como é que essa criação gigantesca é organizada e gerenciada? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender o todo, vamos quebrar em partes. Primeiro, o básico, o princípio da administração. Depois a gente vai conhecer as figuras-chave, sabe? O filho criador, Michael, e a sua parceria divina. Na sequência, a gente vê o papel do chefe executivo, Gabriel. E para fechar, damos uma olhada na estrutura do governo e dos tribunais. Bom, vamos lá. Começando pelo primeiro pilar. O princípio fundamental aqui é delegação. O Pai Universal, que é a fonte de tudo, não fica ali no microgerenciamento, sabe? Pelo contrário, a autoridade para governar cada universo local é confiada a uma dupla, e que dupla? Um filho criador e um espírito materno do universo. E essa delegação, ela cria tipo uma cascata de autoridade bem clara. Pensa assim, lá no topo, o filho e o espírito criam os planos, ok. Eles, então, passam a bola da execução para o Gabriel. E daí para frente, o poder vai descendo, passando pelas constelações, pelos sistemas, até chegar nos planetas como o nosso. Agora, bem no coração do nosso universo local, que se chama Nebadon, a gente encontra a figura central de tudo isso, Michael. E olha, ele não é só um governante ou um líder, não. Como a gente vai ver, ele é, na verdade, a personificação do próprio poder divino para toda essa nossa criação. Mas quem é ele exatamente? Bom, pensem nele como a manifestação de um conceito divino, uma ideia única que veio lá do centro de toda a criação. Cada universo local tem um filho desses, o que torna o nosso Michael único para nós. E tem um detalhe super interessante. Depois de viver a sua 7ª e última vida aqui no nosso planeta, em Urântia, ele passou a ser conhecido também como Cristo Michael. E aqui está o pulo do gato. Ele não é apenas um ser divino qualquer. Ele é o ser divino que define a natureza de todo o nosso universo local. É a singularidade dele que, no fim das contas, molda a realidade em que a gente vive. Agora, a coisa fica realmente interessante. O Michael tem uma dupla representação. Ele não só personifica a natureza do Filho Eterno, como também representa perfeitamente o Pai Universal. Isso dá a ele uma combinação de poder e autoridade que é única, e o torna a figura mais influente na gestão de um universo em evolução como o nosso. E tem uma citação do livro que resume isso de forma perfeita. Dentro do nosso universo Nebadon, para todas as criaturas que vivem aqui, Michael é, para todos os efeitos, a face de Deus. Forte, né? Mas o Michael não está sozinho nessa, de jeito nenhum. A própria fundação de Nebadon é uma parceria. Então, chegou a hora da gente conhecer a outra metade dessa dupla governante, o espírito materno do universo. E a fonte usa uma analogia muito poderosa aqui, que é a de uma família. O filho, ele age como um pai, sabe? Dando start na criação, intervindo nas crises. Já o espírito age como uma mãe, oferecendo aquele apoio incondicional e, olha que incrível, dando origem a uma infinidade de seres espirituais que servem ao universo. Os papéis são diferentes, mas totalmente entrelaçados. E tem um momento que define essa parceria de um jeito espetacular. Depois que o Michael completa a sua jornada de auto-outorgas, o espírito materno faz uma promessa pública de fidelidade a ele. E é só depois desse ato, que foi totalmente voluntário, que Michael recebe todo o poder no céu e na terra. E o que ele faz com esse poder todo? O primeiro ato dele é proclamar a igualdade. Ele eleva o espírito à posição de co-governante e exige que a lealdade de todos seja para com os dois. Incrível! E isso revela um princípio universal. Essa dinâmica de poder compartilhado, sabe? De uma subordinação voluntária que no fim resulta em igualdade. Isso não é só uma coisa lá do alto. É apresentado como um modelo ideal para a família e para o governo em todos os mundos. Ok, a liderança está definida, mas quem é que põe a mão na massa? Quem executa os planos? Bom, vamos conhecer agora o Gabriel, o brilhante estrela matutino. Ele foi o primeiro ser criado por essa parceria entre o Filho e o Espírito, e o seu papel como chefe executivo é, absolutamente vital. A função do Gabriel é puramente executiva.
É importante entender isso. Ele não cria, ele administra. Pensem nele como o grande gerente, o braço direito do Michael. Ele é o representante pessoal, o árbitro final nas questões administrativas, o comandante dos exércitos celestiais e mais. Quando Michael não está na capital, Salvington, é o Gabriel quem assume o comando. Ele garante que a máquina do universo continue girando perfeitamente. Então, já conhecemos os líderes, mas e a máquina administrativa em si? Como é que ela funciona no dia a dia? Como é que se mantém a ordem, o governo e a justiça numa escala tão gigantesca? Bom, o governo é super especializado. Em cada nível, um foco diferente. Lá no topo, no nível do universo, o foco é o status espiritual. Um degrau abaixo, nas constelações, a preocupação é com as condições sociais, com a unificação. E lá na base, nos sistemas, o foco é o status físico e biológico, cada um no seu quadrado, com a sua responsabilidade. E só para a gente ter uma ideia da escala de tempo, se preparem para esse dado. Um único ano na capital do universo, em Nebadon, equivale a quase 5 anos aqui na Terra. 5 anos! Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o ritmo das coisas no cosmos, né? E os tribunais? Eles têm muito poder, claro, mas não é um poder ilimitado. Existem 3 questões que são tão sérias, mas tão sérias, que estão fora da jurisdição deles. A primeira, a questão da vida e morte eterna, a extinção. A segunda, a falha ou deserção de um filho de Deus. E a terceira, a readmissão de um sistema que foi isolado de volta à comunidade. Essas decisões são tão importantes que sobem de nível, vão para uma instância superior, que é o governo do superuniverso. Ok? Mas e as leis? Onde elas são criadas? Aqui tem um detalhe fascinante sobre a separação de poderes no universo. Enquanto o poder executivo e o judiciário ficam centralizados lá na capital, em Salvington, o poder legislativo, o de criar as leis, é descentralizado. Ele fica distribuído entre as sedes das 100 constelações que formam o nosso universo. Bem interessante, né? Apesar de toda essa complexidade, de toda essa estrutura, a mensagem final é de segurança. O texto garante que, no fim das contas, a justiça e a equidade divinas sempre prevalecem. É a ideia de que vivemos num universo projetado para ser ordenado e justo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a administração de um universo, pelo menos segundo essa visão, não tem nada de caótica. Pelo contrário, é um sistema elegantemente estruturado que se baseia em 3 pilares. Primeiro, a autoridade delegada, de cima para baixo. Segundo, uma parceria divina no coração de tudo. E terceiro, uma especialização muito clara de funções em cada nível. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se realmente fazemos parte de um cosmos tão bem ordenado, um sistema que no fundo garante que a justiça e a misericórdia vão prevalecer, o que será que isso revela sobre o nosso destino final?